Tá? A Ucrânia hoje, eu tenho que dar para vocês os números da Ucrânia. A Ucrânia tem hoje, o grande negócio que a Ucrânia fez ou fizeram para a Ucrânia, levaram décadas para fazer isso, em maior ou menor, até criar o ponto perfeito que a Rússia não tinha mais condições nenhuma de postergar as provocações. A última foi que ele queria colocar mísseis estratégicos e táticos em território ucraniano. Foi a gota d'água. Depois de caminhamos para 1 ano e 8 meses de guerra para um lado, a Ucrânia, em números, é a seguinte. Coletado por mim, a Ucrânia tem 600 mil mortos. Só eu estou falando 600 mil mortos. 600 mil mortos. Tem 500 mil feridos ou amputados. 40 mil mercenários mortos. 40 mil. 40 mil. 1.500 seriam americanos legítimos. 500 bilhões de dólares de gastos e perdas militares. Gastos com tudo aquilo, o dinheiro que está sendo desviado, tudo isso aí é gasto. E perdas militares, perda de milhares de blindados, de milhares de tanques, de centenas de aviões, de centenas de helicópteros, de centenas de todos quanto é sistema, de milhares de sistemas, milhares de veículos, de instalações inteiras. $1 trilhão de perdas materiais. Estamos falando de 600 mil mortos, de 500 mil feridos amputados. Estamos falando de infraestrutura. Perda de 25% do território, que representa mais de 40% do PIB, da economia. Você já anotou? Está anotando? Entre exilados, mortos, feridos, ou que escolheram os territórios anexados, atenção, a Ucrânia perdeu metade da população. Metade, metso a metso. Hoje, entre territórios ocupados e a Rússia mãe, país, e talvez mais alguns países em volta, em torno, países que eu estou falando, da esfera soviética, como Belarus, nós podemos falar em torno de 11 milhões de ucranianos. 11 milhões. Perda de metade da população entre mortos, exilados e os que escolheram a Rússia, ou os territórios anexados. Destruição da infraestrutura do país. Pelo menos 3 a 10 anos, de acordo com o investimento para a recuperação. Sem investimento nem em 20 anos. Perda de 90% de todos os seus ativos militares. Todos os ativos militares foram recompostos 2 vezes, 3 vezes e perdidos até hoje. A linha destruidora, o moedor de carne, o picador de carne, que a Rússia montou lá com uma rara eficiência, tem cada vez mais colocado o exército russo na ponta dos cascos. E cada vez a Ucrânia mais amadora, mais exposta, aonde o sofrimento não tem fim. São intifadas, apenas com uma rala cobertura de uma artilharia fraca e débil. Homens são colocados no campo de batalha em levas e mortos em levas. Queda do PIB se aproximando de 40%. Só não houve a bancarrota, porque anacronicamente o principal commodity do país hoje é a guerra. Ou seja, o dinheiro injetado pela guerra não está fazendo a economia sentir a guerra em si, ou tão pesada como deveria ser. O caminho da Ucrânia é a bancarrota total,
por ter entrado nessa aventura. Não vai ter nada para BlackRock, não vai ter nada para ninguém, não vai ter nada para o Ocidente. Tá? Então, reavivando sua memória, 600 mil mortos, 500 mil amputados, 40 mil mercenários mortos, sendo que 1.500 são americanos, 500 bilhões de dólares de gastos e perdas militares, 1 trilhão de dólares de perdas materiais, perda de 25% do território até agora, com uma representatividade de quase 50% do PIB nesse lugar, perda da metade da população entre mortos exilados que escolheram a Rússia ou territórios anexados, destruição da infraestrutura do país, inclusive energética, que é a que mais pesa, perda de 95% de todos os ativos militares originais, queda no PIB se aproximando de 40%, já estando na casa dos 30%. Tá ruim para você? Pode piorar. Pode piorar porque essa aventura que nos Estados Unidos virou efeito borboleta também tem judiado da Europa. Inflação alta em todos os países, já é para a Europa, porém mascarada por subterfúgios contábeis. É impossível que um país que onere sua energia em 200%, 300%, 400%, que não tenha uma inflação real de pelo menos 7% a 10%, porque tudo é calcado em cima da energia. Não seja besta. O desemprego provocado pela desindustrialização de países já industrializados, fuga de empresas provocado pela instabilidade, recessão e a perda de um mercado consumidor de 145 milhões de habitantes, pelo menos. O que isso quer dizer? Quer dizer que muita empresa pequena, muita microempresa, muita empresa de fundo de quintal vivia da Rússia e não vive mais. Os chineses agradecem, os indianos agradecem, todo mundo agradece. Esse presente maravilhoso. Isso provoca desemprego, porque desindustrializa o país. As grandes empresas alemãs, que é o cavalo corredor da Europa, estão indo para os Estados Unidos, indo para outro lugar, indo para a China. Chegada massiva de imigrantes, que acentua ainda mais o fosso social na maioria dos países da Europa Ocidental. A Inglaterra e a França que o digam, a Alemanha está no caminho. Amanhã será com a Espanha e com Portugal. Calma que vocês estão fora, não. Não. Essa chegada massiva faz parte de uma estrutura de corrosão, ao qual, ao Putin, não interessa saber quem foi, o importante é incentivar, porque quanto mais a Europa se ferrar, melhor para ele. Hoje a Europa já ensaia atirar nos soldados russos, matar por um lado, e no outro andar de joelhos, lambendo os pés do Putin. Estranha geopolítica, né? Aumento do custo de aluguéis, moradias e serviços em países de menor renda pelo movimento migratório interno. Ou seja, quem está mais aquinhoado, quem está mais, vamos dizer, aposentado, com uma renda boa na Alemanha, a situação está apertando, ele vai para Lisboa, ele vai para o Porto, ele vai para a Espanha, mas principalmente quem está pagando mais o pato é Portugal, porque, teoricamente, é o melhor país para se viver nessa situação. Só que isso explodiu o mercado imobiliário português. É um desequilíbrio porreta, em pouco tempo. Incerteza energética diante de mais um inverno, com energia cara e o risco de lockdown patrocinado pela Rússia, que passou a dominar o setor de hidrocarbonetos do planeta. Tá ruim para você? Tá aí. A OPEP+, junto com o rei lá da Arábia Saudita, junto com o Irã, junto com outros e mais outros, incluso Venezuela. A Rússia tem o toque de Midas da energia suja, fedorenta, fedida no mundo. Tá, só que é dela que você vive, é nela que você vive. A França optou, é claro, por manter o modelo atômico, nuclear, energia nuclear, dane-se o resto. Os alemães continuaram no catavento, em fontes alternativas, sem alternância nenhuma. Foi só acabar o gás russo que a verdade veio à tona. E a França acabou o urânio praticamente gratuito da África. Que fase, que fase.
que fazem. Como eu vaticinei aqui no canal, e outros canais nacionalistas também, mas eu vaticinei, estou falando do meu canal, vaticinei. Não vai ter guerra. A França botou o rabo entre as pernas e vai embora, como tem que ser feito. Outro problema, a necessidade urgente de imprimir dinheiro visando suprir necessidades básicas. A Europa tem que criar dinheiro do nada, do nada, do nadão. Assim como o dólar, 80% do dólar do mundo nasceu num problema que teve aí atrás, em 2020, que fecharam tudo. Aproveitaram para imprimir o dinheiro e emprestar dinheiro de graça para os outros países. Na realidade, você está emprestando dinheiro falso e tentando pegar dinheiro verdadeiro de volta. Por quê? Você manda 20 bilhões de dólares para o Brasil e depois você recebe o pagamento sem juros em troca de açúcar, de soja, de outra coisa. Eles pegam aquela soja e vendem para a China. Por quê? Porque compraram com dinheiro roubado, dinheiro falsificado. População em declínio, falta de identidade nacional substituída pelo identitarismo. Outra tragédia do Ocidente.